Massa, só para dar um plá sobre o Palmeiras, Piquerez voltando. Tem Dudu. muito plá sobre o Palmeiras. Ontem o Neto divulgou que o Rony e o Zé Rafael estariam se transferindo para o Cruzeiro. Não é verdade. Apresentador da TV Bandeirantes, o craque Neto, crava que o volante Zé Rafael e o atacante Rony vão jogar no Cruzeiro a partir de 2025. Só que, por outro lado, o Palmeiras também traz uma atualização importantíssima sobre essa informação. O treino começou hoje às 10 da manhã. O Palmeiras que não conta com 4 jogadores que estão com as suas seleções. O Everton e Estevão, que estão com a seleção brasileira. Gustavo Gomes com o Paraguai. E o Richard Rios com a seleção da Colômbia. Eu acho o seguinte, que se você está honrando com todos os custos e se você dá também ao seu opositor a possibilidade do Savério fazer o aniversário dele no Palmeiras honrando com os mesmos custos... dentro do Palmeiras, ele... Bom, se a oposição tem que ter... Salve, salve, torcedores do Palmeiras! Vamos aqui para esse corte, né, onde Mancini aí trouxe as informações, uma bomba que agitou aí nessa quarta-feira à noite as principais informações do Palmeiras, craque Neto que cravou, né, que o Rony e Zé Rafael vai para a equipe do Cruzeiro. Então vamos ver tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu peço humildemente a sua ajuda, que deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal para estar nos fortalecendo. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal Notícias do Meu Palmeiras, já se inscreva, ative o sininho de notificações para você receber vídeos diariamente do Palmeiras, beleza? Então, bora aqui, né, conferir essas informações e ver o que está acontecendo aqui no mundo da bola e do Palmeiras. Mercadão, né, movimentado, jogadores que vão sair e também possíveis reforços para a equipe do Palmeiras na temporada. Titular no meio-campo, Rony titular no ataque, inclusive Rony, que ainda detém o título de artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, e Zé Rafael, um dos líderes em desarmes e de participação defensiva, e que foi um dos pilares para que o setor defensivo do Palmeiras se tornasse tão sólido, esse time conhecido como Baliza Zero do técnico Abel Ferreira, e que venceu 2 Libertadores, os 2 campeonatos brasileiros, ganhou Copa do Brasil, ganhou 3 campeonatos paulistas, e Supercopa, e Recopa, enfim, um período extremamente gigante do Palmeiras, e esses caras foram protagonistas. Mesmo hoje, muita gente contestando o Zé Rafael, muita gente contestando o Rony, não dá pra apagar o que esses caras fizeram dentro de campo, tá? Beleza. Dito isso, o Cruzeiro tem feito, sim, e por mais que o Alexandre Matos negue publicamente, como foi a história do Gabigol, que ainda não cravou absolutamente nada, nenhum movimento que tenha sido feito por parte do Cruzeiro, mas todo mundo sabe que reuniões aconteceram e que este jogador tem pelo menos uma palavra dada para depois da resolução da história dele com o Flamengo poder ser cumprida e assinar um contrato com o Cruzeiro, e a gente sabe, eu pelo menos sei o modus operandi do Alexandre Matos, tanto o Zé Rafael como o Rony já estiveram na mira do Clube Mineiro ainda em 2024. Lembrando que o Zé Rafael foi comprado pelo Alexandre Matos quando ainda era atleta do Bahia e o Alexandre dirigia o futebol do Palmeiras. O Rony, não. O Rony já é o primeiro grande atleta da gestão do Anderson Barros, na presidência do Maurício Gagliotti, que fez inclusive os 2 negócios. Quando tinha o Alexandre como diretor, contratou o Zé Rafael, e quando presidente, e já com o Anderson Barros na diretoria executiva do Palmeiras, contratou o Rony, tá? Então o Alexandre tem muito carinho e sempre enxergou o potencial no volante Zé Rafael. Por outro lado, o Rony já trabalhou, ainda quando jogava no Atlético Paranaense, com o técnico Fernando Diniz. O Fernando que trabalhou durante parte do semestre de 2019 no Furacão, acabou demitido, assumiu o Thiago Nunes e o Atlético, o que aconteceu? Ganhou Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, um monte de título importante dali em diante naquela gestão, com o Rony sendo inclusive um dos protagonistas. Então o Fernando também conhece o futebol do Rony e gosta, né, deste jogador e entende que poderia ser muito útil. Então, esses 2 atletas estão no radar do Cruzeiro, que já tentou sondar a história com o empresário do Rony, o Hércules Júnior, ainda no meio desta temporada, quando não tinha completado os 7 jogos com o Palmeiras,
e obviamente que o Palmeiras, à época, não quis nem abrir negociação, porque o Abel entendia que o Rony tinha muito por evoluir em 2024, ou acreditava numa recuperação do Rony, e o Zé Rafael, por outro lado, a história começou a se desenrolar desde o ano passado, quando uma proposta do futebol do Oriente Médio chegou, o Zé Rafael tinha comunicado ao Palmeiras que a proposta era muito boa e deixou a decisão nas mãos do clube, que não quis abrir qualquer tipo de negócio. Aliás, o Zé Rafael, que é gerido pela Rock Nation Brasil, que é uma grande empresa de inúmeros atletas importantes do futebol do mundo, né? O Endrick, por exemplo, é gerido por essa empresa. Quando surgiu essa história do Zé Rafael, eu também perguntei pro pessoal da Rock Nation sobre essa história e eles me disseram o seguinte: a época quando o Zé era titular absoluto do Palmeiras, a promessa do Anderson Barros, da presidente Leila Pereira, ao técnico Abel Ferreira era: nenhum jogador considerado titular vai deixar o Palmeiras até o próximo Mundial de Clubes. Tá? Então, até julho de 2025, nenhum desses jogadores considerados fundamentais para o time principal do Abel deixam o Palmeiras. Essa foi a promessa que eles, empresários do Zé, ouviram e por isso que seguraram qualquer tipo de proposta. O problema é que o jogo virou em 2024. O Zé, com muitos problemas físicos, acabou perdendo espaço e o Rony, da mesma forma, em má fase, não conseguindo mais se colocar ali como o centroavante de confiança do treinador. A própria torcida também pegou mais ainda no pé do próprio Rony e os dois atletas perderam esse status de intocáveis no elenco. Só que existe algo que, por enquanto, faz com que essa história ainda não tenha avançado nos bastidores, que é a informação que eu apurei, inclusive com o próprio Neto, quando eu liguei hoje à tarde. E é esta que eu vou contar pra vocês a partir de agora, aqui no vídeo, no canal do Facincani, mas antes sempre são dele e com uma pessoa muito próxima ali, aqueles que trabalham no Cruzeiro para tentar fazer o negócio. O Cruzeiro promete, e está indo sim, e sonda a situação desses jogadores, como foi o lado do Gabigol, pelo Flamengo, e também a história do Rony e do Zé Rafael. O Cruzeiro fez sim abordagens aos staffs desses atletas para entender a situação de sair do Palmeiras. Que, por outro lado, o Palmeiras quer grana, porque o contrato deles não termina em 2025 ou no meio do próximo ano, que pudesse agora, sei lá, o Cruzeiro assinar um pré-contrato. Não, o Cruzeiro tem que pagar alguma coisa, porque o contrato de ambos vai até dezembro de 2026. O Palmeiras pagou pelo Zé Rafael cerca aí de 3 milhões e 200 lá há alguns anos, quando tirou do Bahia, de euros. E o Palmeiras quer, no mínimo, ou empatar ou pegar um pouquinho mais que o Zé Rafael. Então o Cruzeiro já teria que, para tirar o Zé Rafael ainda com 2 anos de contrato da equipe do Palmeiras, pagar algo semelhante a esse valor. Cruzeiro, a ideia do Zé Rafael seria ir para um au daqueles no final do ano, né? Para Árabe. Árabe, Catar, enfim, dar uma mais parecida. Existe a perspectiva de negociar sim o Naves, o Vanderlan, o Gabriel Menino e possivelmente o Rony, mas é o que tem para agora. Não tem nada definido, nada resolvido. O Piquerez deve ficar no banco de reservas no jogo contra o Bahia. É muito arriscado colocar o Piquerez agora, vai ter que ser aos poucos. Eu não acredito, acho que só o ano que vem ele vai estar jogando, porque a contusão dele também não foi de ligamento, foi de sutura de menisco. É uma situação delicada, né? Porque o menisco foi costurado e é preciso um tempo para que cicatrize, para que ele esteja ok. O que está pegando, o que está se discutindo é quem vai jogar na quarta-feira que vem, porque o Palmeiras tem 4 desfalques, né? Mike suspenso, o Estevão suspenso e na seleção, o Gomes e o Rios na seleção. Quarta-feira que vem, praticamente, o Palmeiras vai decidir o título do Campeonato Brasileiro contra o Bahia. E por que eu estou dizendo isso? Porque é claro que não acaba na quarta-feira que vem, mas jogar antes do Botafogo. O Botafogo tem 2 jogos complicados. Pode ter o terceiro se o São Paulo precisar ir para a Libertadores direto,
que é uma coisa que está se discutindo também, porque agora, começando a pré-temporada, vai estar lá nos Estados Unidos, tem que disputar Vamos falar disso. a primeira fase da Libertadores, é uma coisa chata, com 2 jogos, né? A fase preliminar da Libertadores tem 3 jogos, 3 fases. Mas os times brasileiros só entram na segunda e teriam que jogar 4 jogos a mais neste calendário louco. Então, se o São Paulo tiver chance, acho que o jogo contra o Botafogo pode valer alguma coisa. Mas é fundamental que o Palmeiras coloque um pouco de pressão no Botafogo. Porque o jogo do Botafogo é difícil. É contra o Atlético Mineiro, tá? Foram sorteados os grupos do Paulistão e tem grupo mole, sim senhor, e tem grupo difícil, sim senhor, e tem toda aquela questão. São Paulo vai para os Estados Unidos, mas tem uma novidade que, para dar uma atenuada, né? Em vez de 26 jogadores, pode inscrever 30. E tem uma lista B. Não, mas tem uma lista B agora. Maior, né? Maior, que você pode usar. Gente, Feito. calma, torcedores, calma. Vamos lá. Grupo A, Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo de Ribeirão. O Botafogo está por 1 ponto para permanecer como um time de Série B e o Mirassol muito próximo de ser um time de Série A. Exatamente. Tá? Só para... Grupo B, Santos, Bragantino, Portuguesa e Guarani. Guarani virou ontem à noite um time de Série C. Exatamente. A Portuguesa... E o Bragantino tá para cair. Tá para virar um de B. Só que o Santos virou o de A também. Sim. Então, Grupo C, São Paulo... Na D só. Tá na D ainda. O Guarani caiu, né? Caiu. No grupo C, São Paulo, Novo Horizontino, Água Santa e Noroeste. Noroeste é um dos que subiram, né? Isso. O São Paulo é o São Paulo, o Novo Horizontino tá indo para a Série A. Série A, pode ser. E o Água Santa é esse que tá todo ano aí incomodando os outros. Bons jogos, bons campeonatos. Viu, Massa? Ouviu, Massa? Eu vi. Agora, olha o grupo D, que molezinha. Palmeiras, Ponte Preta, que tá indo para a Série C. Ponto de ir para a Série C também, precisa ganhar os 2 jogos, senão tá indo para a Série C também. São Bernardo, que dá uma enroscada. Série B também. E o Velo Clube, que é o caçulinha. Tá chegando. Meu avô Saraiva, lá de Rio Claro. Velo Clube? Claro. Então tá aí. Vamos na ordem do bolão, do mais difícil para o mais fácil? Mais difícil, o do São Paulo, para mim. O segundo mais difícil, para mim, é o Corinthians. O do Corinthians, o terceiro é o do Santos e o mole é o do Palmeiras. Eu só dou uma invertida, acho que Corinthians e São Paulo. E não muito invertida. O do ano passado estava claríssimo. Por quê? Do Corinthians é mais difícil? O do ano passado era Corinthians, Red Bull, Mirassol e a Inter de Limeira. Seleções, o Everton e Estevão, que estão com a seleção brasileira, Gustavo Gomes com o Paraguai e o Richard Rios com a seleção da Colômbia. O Palmeiras que vem numa crescente, né, nessa reta final, depois das eliminações, depois de tudo que passou, ainda sonha com o título, mas a grande prioridade do Palmeiras para os próximos meses é a manutenção do elenco. Então a gente tem uma matéria no nosso site, no site da ESPN, do Daniel Bocato, falando que a prioridade é manter aqueles jogadores, as principais peças, entre elas o Dudu que quase saiu do Palmeiras ainda neste ano, quase foi para o Cruzeiro, mas que agora, como tem contrato até 2025, o Paulo Bozzi, que é vice-presidente de futebol do Palmeiras, falou que ele fica para o ano que vem, que é essa a ideia. O Rômulo também, o meio-campista, que veio do Novo Horizontino, não tem tido grandes oportunidades, mas que também é para ser mantido para o próximo ano. E o Vitor Reis, que é o zagueiro que veio ganhando muito destaque nessa temporada, apenas se uma oferta, como veio uma oferta do Estevão, né, uma oferta quase irrecusável, aí sim o Palmeiras negociaria, mas a ideia é manter todo mundo que está aqui no elenco e principalmente também reforçar. Afinal, o Palmeiras tem o Super Mundial no ano que vem, tem um calendário muito grande, já vai ter a Libertadores também. E a ideia, por exemplo, é reforçar o meio-campo. E o Hércules do Fortaleza é um desses nomes que o Palmeiras está pensando para o ano que vem. O Palmeiras que então segue essa preparação, volta a jogar na próxima quarta-feira contra o Bahia na Arena Fonte Nova. Depois visita o Atlético Goianiense até o tão esperado jogo, esse confronto direto na 36ª rodada contra o Botafogo aqui no Allianz Parque. Essa final quase antecipada do Campeonato Brasileiro, Mari. É isso, Tonhão, tá chegando mesmo, tá? O Grêmio também tem uma reta final importante e muitas definições. Não mais porque o Abel não dá a ele o tempo necessário para que ele possa mostrar que continue a ser o mesmo Dudu. Radar do Nicola. Leila Pereira e Anderson Barros têm uma conta alta para pagar quando o assunto é
Contratações para a camisa 9. Vou listar aqui uma relação importante de atletas que desde 2022 foram alvo do Palmeiras para a camisa 9 e não chegaram. O último caso do Gabigol, que esteve bem perto de virar reforço na metade do ano, tinha um acordo verbal com o Gabigol, o negócio não foi adiante porque o Dudu não quis ser trocado. Mas antes disso, o Palmeiras já havia tentado sem sucesso. O Pedro do próprio Flamengo, o Carlos Vinícius por 4 janelas seguidas e todas negociações frustradas. O Yuri Alberto, antes de virar reforço do Corinthians, esteve nos planos do Palmeiras. Essa lista também tem Tati Castelhanos, tem João Pedro, que hoje faz sucesso no Brighton, tem Arezzo, hoje reforço do Grêmio, Agostinho Álvares, Lucas Alário, que não consegue jogar no Internacional. A lista é grande. E aí, só para completar, em relação além desses insucessos, no início do programa, o seu Elia Júnior destacou uma festa no Palmeiras. Essa festa acontece nesse momento no ginásio dos sócios, com presença de todos os sócios do Palmeiras, que não vão pagar nada para comemorar o aniversário da Leila Pereira. Parabéns para você, Leila Pereira. Só não sei se a sua atitude de convocar ela uma paga festa, o show do J paga o show do J Quest, paga o ginásio, mas permite a entrada gratuita dos sócios do Palmeiras. Tudo isso há 13 dias da eleição para presidente, em que os sócios votam. Savério Orlandi, candidato de oposição, e todos os conselheiros que o apoiam entendem essa manifestação como uma manifestação extremamente inadequada, oportunista às vésperas de uma eleição. O que você pensa, Elia? Eu acho. Salve, rapaziada, você que ficou até aqui o final, né? Vamos acompanhar aqui também as outras informações. Vou passar aqui, né, uma possível lista de dispensa, né, da equipe do Palmeiras aí no final da temporada, né? Que seguindo aí, o São Paulo já tá de olho também em outros jogadores, né? Vai sair o zagueiro Naves da equipe do Palmeiras, Vanderlan, Zé Rafael, Gabriel Menino, Lázaro e Rony. Esses jogadores aí estão, né, vinculados aí para ser dispensado da equipe do Palmeiras. Também a informação diz o seguinte, né? Mais do São Paulo no mercado da bola, né? Então, alguns deles caberiam no tricolor, né? Direto. A diretoria começa a se movimentar por reforços e busca prioritária, né? Por um lateral esquerdo de bom nível, um meia para complementar o elenco e um novo lateral direito, se Rafinha não renovar para a próxima temporada. Enquanto isso, o Bahia negocia a contratação de Rodrigo Nestor, né? E com isso, o jogador do Palmeiras aí, o Rony, pode ser o novo reforço do São Paulo na próxima temporada, né? Também com a saída do Zé Rafael e com a saída do Nestor para a equipe do Bahia, o São Paulo pode oferecer, né, uma proposta aí também pelo Zé Rafael, né? Então, eu já quero saber a sua opinião, torcedores palmeirenses. O Palmeiras vai estar fazendo certo reforçar o São Paulo, né, com jogadores como Dudu, Rony e também Zé Rafael? Comente aí e deixe a sua opinião, que é muito importante, né? Então, acabamos de ver aqui notícias muito importantes do Palmeiras. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, deixa o like no vídeo, inscreva-se e até as próximas informações do nosso Verdão.